Infelizmente foi tirado do nosso cânon sagrado. Mas ele é um livro maravilhoso. Baruch é um contemporâneo do profeta Jeremias, o Yirmiyahu, e ele está citado no livro de Jeremias. E eu gostaria de ler hoje uma mensagem para você, porque nós vamos fazer estudos sobre esse livro, mas eu gostaria de ler uma carta que ele enviou para nós, ele deixou para nós nesses últimos tempos. E é fantástico, porque nesse livro ele vai falar coisas que nós vamos ficar impressionados com o teor da exatidão e também com a consistência que tem com as escrituras. Porque Baruch vai falar do povo de Israel espalhado nos últimos tempos, ele vai falar sobre a existência dos Néfilins, ele fala sobre o juízo final, os acontecimentos proféticos, e ele confirma muitas das coisas que nós já sabíamos dos livros chamados apócrifos, mas que são de grande importância para nós hoje, como o livro de Enoque, o livro de Jazar, o livro de Jubileus e outros livros maravilhosos que nós devemos conhecer. Então eu vou abrir aqui o livro, depois eu vou deixar um link para você baixar este livro. E ele vai contar sobre os dias em que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. E ele vai citar o que aconteceria com o seu povo e por que eles deveriam perseverar em crer, em obedecer o Eterno. E esse livro, ele fala exatamente sobre essa importância de restaurar o povo de Israel, restaurar a aliança eterna que o Criador fez com o povo de Israel, e também nós nos focarmos na nossa recompensa eterna, que é Jerusalém, que é a terra de Canaã, que emana leite e mel. Pois bem, ele diz: o Altíssimo expressará os seus tempos, ou apressará os seus tempos estão próximos, com certeza. Ele julgará os habitantes do seu mundo e a todos provará em verdade, segundo as obras de cada um, mesmo as mais secretas. Com certeza ele escrutará também os pensamentos ocultos e tudo que se encontra no mais íntimo do coração dos homens. Ele o desvelará abertamente diante de todos, à luz do dia, com severa repreensão. Mas vós não deveis ter nenhuma preocupação com esse grande evento. Aguardemos muito mais em paz, pois a promessa que nos foi feita se aproxima. Não nos fixemos agora nas delícias desfrutadas pelos povos. Consideremos muito mais as promessas dos últimos dias. Eis que se desvanecem os derradeiros tempos e períodos, e com eles tudo o que neles está contido. O fim dos mundos desvelará o grande poder daquele que os governa, pois tudo será levado a julgamento. Por isso, volvei os vossos corações para a vossa antiga fé, para não serdes escolhidos pelos dois mundos, aqui o cativeiro, lá as penas. Nas coisas que agora existem, que passam e que acontecem, o mal não é completamente mal, nem o bem inteiramente bom. O que hoje é saúde converter-se em doença, o que agora é vigoroso será frágil, o que agora é força será fraqueza, e todo o vigor da juventude se transformará em debilidade, senil e em morte. E toda a admirável beleza de hoje será flacidez e feiura. O poder arrogante tornar-se-á humilhação e vergonha. Toda a celebridade orgulhosa de hoje converter-se-á em opróbrio e ouvido, o esquecimento. Toda a vanglória e toda a pompa de hoje serão ruína e mudez. O que agora é gosto e delícia será roedura de traças e nada mais. Toda a ruidosa gabolice de hoje converter-se-á em poeira e silêncio. O que agora é posse e riqueza será tragado pelo mundo inferior. O que agora é gozo da concupiscência ou desejo converter-se-á em morte inevitável. Toda a cupidez das paixões de hoje será convertida em pasto do tormento. A astúcia refinada de hoje será objeto de franco escárnio. E todo o doce perfume dos ungüentos dissipar-se-á na sentença e na condenação. E toda a amizade falsa passará a ser injúria verdadeira. Quando isso tudo acontecer, pensas tu por acaso que não estará cumprida a vingança? O fim tornará isso tudo uma realidade. E ele diz então, para nós, das tribos perdidas de Israel, hoje no Brasil, na África, na América do Norte, pelo mundo afora, na Europa, etc. Isso eu vos anuncio agora, enquanto ainda estou em vida. Isso eu digo para que seja melhor o vosso entendimento, pois o Altíssimo encarregou-me de vos exortar. Assim, antes da minha morte, eu desejei alertar-vos sobre a ordem da sua justiça. Lembrai-vos que outrora Moisés invocou o céu e a terra como testemunhas contra vós. Se não observardes a lei,
sereis dispersados, mas se cumprirdes, permanecereis agregados. E ainda mais outras coisas ele vos disse quando vossas 12 tribos estavam no deserto. Após a sua morte, pouco caso fizestes delas, por esse motivo atingiu-vos a ameaça que outrora foi feita. Agora vede, Moisés vos dizia que isso não haveria de acontecer-vos, no entanto vos aconteceu. Na realidade, nunca vos importastes com a lei. Se acolherdes de boa vontade o que vos foi ordenado, então ser-vos-á concedido pelo Todo-Poderoso aquilo que com zelo fiel vos foi reservado. Entre mim e vós sirva a presente carta como testemunho da vossa lembrança dos mandamentos do Todo-Poderoso, que ela me justifique junto àquele que me enviou. Lembrai-vos da lei, de Sião e da terra santa, de vossos irmãos e da aliança dos vossos pais. Também não vos esqueçais das festas e dos shabates. Você sabe o que eu acho interessante, amados? É que em todos os livros apócrifos, eles reiteram a validade do Shabat, do sábado, e das festas do Criador. Em todos. E além disso, eles reiteram a permanência do plano envolvendo o povo de Israel, nosso povo de Israel, recobrar as promessas passadas, resgatar a aliança perdida, resgatar também a promessa da terra de Canaã. Em todos eles é reiterado isso. Não existe mudança de propósito do Criador. O Criador não muda. Ele diz, eu não mudo. Então isso está vaticinado. E eu acho tremendo que quando você lê essas palavras, elas alimentam sua alma como se fosse o próprio Eterno falando, usando o Baru, né? Que quer dizer, bendito seja o Eterno. Aqui diz, entregai esta carta aos filhos, a vossos filhos, e transmiti-lhes a lei, a Torá, como esta vos foi transmitida por vossos pais. Pedi sempre e constantemente e rezai com toda a vossa alma para que o Todo-Poderoso seja pleno de misericórdia para convosco e não leve mais em conta os vossos muitos pecados, mas, ao contrário, se lembre apenas da lealdade de vossos pais. Se ele nos não julgar segundo sua grande misericórdia, então ai de nós, os nascidos sobre a terra. É verdade, queridos. Se não for misericórdia do Eterno. Sabei ainda que os homens piedosos e os santos profetas foram o apoio dos nossos pais nos tempos antigos e o arrimo das gerações passadas. Nós, naquele tempo, habitávamos livremente em nossa terra e eles nos ajudavam quando caíamos em pecado. Intercediam por nós junto ao nosso Criador, porque eles podiam ter confiança nas suas orações e o Todo-Poderoso escutava as suas preces e apagava os nossos pecados. Agora, porém, os piedosos se forem, os profetas adormeceram. Além disso, nós fomos transladados da nossa terra. Sião nos foi arrancada. Nada mais nos resta agora senão o Todo-Poderoso e a sua lei. Preparemos agora os nossos corações para recuperar o que perdemos, que é superior em larga medida ao que foi por nós desperdiçado. Aquilo que perdemos foi passageiro, o que em contrapartida alcançaremos é perene. Com iguais palavras escrevi aos nossos irmãos na Babilônia na intenção de também dar testemunho. Tem sempre diante dos olhos o que foi dito, porque até agora ainda dispomos de espírito e vontade livres. A magnanimidade do Altíssimo está aqui conosco. Ele revelou-nos o futuro e não escondeu de nós o que acontecerá no final. Antes que o julgamento reivindique o que é seu, aquilo que lhe é próprio, isto é, a verdade, preparemos-nos para que possamos receber e não sermos entregues, para que possamos ter esperança e não sermos cobertos de vergonha, para que possamos gozar das delícias com os nossos pais e não padecer tormentos com os nossos inimigos. A juventude do mundo já passou, a plenitude das energias da criação há muito tempo chegou ao fim. A vinda dos tempos últimos está quase presente e quase já passou. Pois o cântaro está próximo da fonte, o navio próximo do porto, a caravana próxima da cidade, a vida próxima do fim. Preparai-vos, para que possais estar tranquilos quando fordes embarcados no navio, para não serdes sentenciados depois de partir. Porque quando o Altíssimo tudo isso tornar realidade, não haverá nova oportunidade de arrependimento, nem um novo fim dos tempos, nem duração das horas, nem mudanças de caminho, nem ocasião para orações ou súplicas, nem busca de entendimento, nem doação por amor, nem mais ocasião de compunção da alma, nem intercessão pelos pecados, nem interpelação dos patriarcas, nem as lamentações dos profetas, nem o auxílio dos justos. Naquela hora, verificar-se-á a sentença da condenação, o caminho para o fogo, a trilha do inferno. Por isso é que existe uma lei transmitida por alguém, no caso Moisés, e um mundo, e um fim, para todos os que a ele pertencem. Então ele vivificará aos que puder perdoar, mas no mesmo momento eliminará aqueles que estiverem manchados pela culpa. Esse é o momento, queridos. Essa mensagem é para nós. Que o Criador te abençoe, te guarde, Ele faça
que a sua palavra ganhe lugar no seu coração, seja um terreno fértil, que você possa receber as palavras, os mandamentos do Eterno na sua vida, pôr em prática, se preparar porque a hora chegou. Forte abraço a todos, as tribos perdidas de Israel, efraimitas, nós vamos voltar para a nossa casa, nós vamos ser reunidos pelo Messias, o único pastor, nós vamos viver eternamente as glórias do mundo vindouro, que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos faça chegar lá. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.